Vamos conversar um pouquinho hoje. Vai ter um pouco a ver com o Salmo 37, eu ia falar 34. Deus quer falar alguma coisa comigo nele. Salmo 37, 4 e 5, que relata sobre nós se agradar do Senhor. Se agradar do Senhor e entregar o nosso caminho. É muito conhecido. Esses dois versículos é muito interessante. Quiser abrir aí, não tem problema não. Você vai acompanhar. Esses dois versículos, por uns 3 anos seguidos, Deus falava comigo nele no meu aniversário. Irmãos, que Salmo 37, versículos 4 e 5. Acho que Deus vai querer falar com você no Salmo 137. Depois você dá a lidinha. É eu 34 e você o 137. E por 3 anos seguidos, os irmãos me mandavam esse versículo de aniversário. É incrível. Até uma rádio que a gente escutava, às vezes meus pais ligavam pra lá, e um irmão, sabendo do meu aniversário, que foi dito até na rádio na época, uma rádio comunitária, ele, ó, tô sabendo aí que tem um irmãozinho que tá fazendo aniversário, tal, parabéns, papapá. Tô deixando pra ele o Salmo 37, 4 e 5. Meu Deus! 3 anos seguidos. E acalhou do chefe compartilhar esses dois versículos. E se você perceber, tem uma pequena diferença. Não sei como é que tá a tradução aí no seu celular. Aqui na Bíblia ele começa: deleita-te no Senhor. Mas algumas versões é: agrada-te do Senhor. E eu antigamente pensava que era agrada-se no Senhor, mas é agrada-se do Senhor. Não é simplesmente em você agradar a Deus. Nós temos que agradar todos os dias, mas é se agradar dele. Agradar de tê-lo conosco, de ter a presença dele conosco. E daí ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é meio difícil a gente se agradar do Senhor, porque não é sempre. Porque quantas e quantas vezes a gente prioriza outras coisas ao invés de priorizar a Deus? Para pra pensar aí. Então nós temos que se agradar do Senhor. Mas no que eu quero focar foi numa coisa que ele falou sobre lugar de oração. Que aí é baseado em Isaías 56, versículo 7, a última parte do versículo. Esse versículo, lá no terreno da Imub, não sei se você chegou a ver no início. Você lembra de um pé de jaca que tinha naquele terreno novo? Era do lado, você olhando de frente, era do lado esquerdo, onde hoje é a rampa para o estacionamento. Pra você que você não vai lembrar. Tinha um pé de jaca ali e colocaram uma plaquinha. A propriedade da Imub, esse lugar será chamado casa de oração para todos os povos. E eu faço uma pergunta para você agora. Qual é o seu lugar de oração assim? Quando você consegue ter um tempo para orar, qual lugar assim que você tem reservado para um lugar de oração? Como assim, um lugar, casa, assim? A Bíblia nos fala em Mateus 6,6 que nós temos que entrar no nosso quarto, trancar a porta e orar em secreto ao Pai, que ele o recompensará. Isso nos leva a termos um lugar separado para orar. Sim. Leva assim a você não compartilhar os seus problemas com quem não vai poder ajudar. Compartilhar com Deus. Eu até ia trazer um louvor em cima disso, mas eu não sei que raio que eu não consegui baixar. Mas também nos leva a você ter um lugarzinho especial. Às vezes, sei lá, o único momento que você consegue orar é tomando banho. Às vezes você só consegue orar, sei lá, indo para o trabalho, indo para a escola. É aqueles 5 minutinhos. Qual é o lugar que você tem assim, que você chama de um lugar de oração? Vamos dizer assim, você ergue um altar para o Senhor. Lá no quarto de cima. É onde tem embaixo e em cima. Tem onde era uma casa alugada, só que fechou tudo lá. Eu vou pegar um pedaço e ficou um pedaço lá. Tem umas coisas nossas lá. Aí sempre eu vou ler lá, eu oro lá. Ótimo, ótimo. Praticamente todos os meus dias. Acho que isso foi até calhou pra um. Pra ser um lugar mesmo, assim, pra mim. Eu acho que o lugar foi mais pra mim mesmo. Porque dentro Ótimo. de casa, assim, não tem muito onde orar.
frequentemente, que nem no quarto sempre minha mãe tá lá. Na cozinha também tem gente. Tem uma casa pequena, então lá em cima tem um espaço onde eu posso ficar à vontade, onde eu posso orar, onde eu posso louvar, onde eu posso fazer o que eu quero. Perfeito. Eu particularmente varia. Eu tenho obviamente meu quarto, mas tem também o banheiro. Acho que eu já compartilhei com você algumas vezes que Deus adora me bater quando eu vou deitar para dormir e quando eu estou tomando banho. Então eu tenho praticamente dois cantos de oração: meu quarto e de uma certa forma o banheiro. Que às vezes eu estou muito chateado, muito triste, às vezes bravo. Aí no banheiro é o período que eu ali oro, choro, descarrego tudo. Então eu tenho dois lugares de oração. Mas por que eu quero focar nisso? Para que nós possamos agradar-se do Senhor e agradar ao Senhor, nós temos que descobrir como agradá-lo. E de que forma nós vamos fazer isso? Orando, tendo uma intimidade com Ele, um período com Ele. Porque nesses pouco tempo de caminhada que nós temos, nós não sabemos tudo sobre Deus. Não podemos dizer, eu sei tudo sobre Deus, porque Deus sempre nos surpreende. E a gente não sabe tudo como agradar ao Senhor. Então, existe uma necessidade de todos os dias nós temos um tempo devocional com Ele. Não somente estarmos aqui na célula, não somente estarmos nos cultos, no encontro, porque também Deus fala muito, seja também numa vigília, quem sabe uma campanha de oração, casa de paz. Deus ele tem os modos dele de falar. Mas nós temos que ter o nosso devocional para que, em oração, Deus possa falar com você e dizer: filho, essa é uma maneira que eu quero que você me agrade. Existe dentro da Bíblia Sagrada os princípios que ele deixou para que você possa agradá-lo. Mas às vezes tem algo em específico para você que ele quer falar. Vamos dar um exemplo aqui, não estou criticando não. Wesley, a maneira que eu quero que você me agrade é nunca mais usar boné. Um exemplo. Vai ser uma maneira específica para você. Mas a maneira que nós descobrimos como agradar ao Senhor é orando. E tem a segunda parte que é o Salmo 37:5, que é o entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. É literalmente você abrir mão do seu caminho. Aí ele faz uma segunda pergunta: você confiaria em sair com uma pessoa conhecida sem saber para onde vai, sendo guiado por aquela pessoa? Difícil responder, né? É difícil. É literalmente isso que Deus nos manda fazer. Porque nós temos que abrir mão do nosso caminho para seguir o caminho que Jesus tem para nós. E sem saber para onde vamos. Nosso destino é o céu. Mas quando eu me refiro ao caminho, é os propósitos que Deus tem para nós. Todo dia Deus tem um propósito diferente. E é um caminho diferente. Para onde Deus te guia. Você não sabe onde é. Você não sabe como vai ser. Mas você tem que fazer a segunda parte. Confiar nele e ele tudo fará. Existem dois exemplos na Bíblia. Ontem até compartilhando em casa eu confundi legal. Juntei os dois. Eu não separei a história. Que é o caso de Abraão e o caso de Moisés. Abraão estava numa vida muito confortável, um homem rico, tinha uma família abençoada, e Deus manda ele deixar a terra dele, a parentela dele, a casa dos pais dele, e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Ele literalmente pegou um caminho que não sabia onde ia dar. Ele pode-se dizer que é um exemplo de uma pessoa que literalmente fez isso que está no Salmo. Ele entregou o caminho dele, ele confiou no Senhor. Hoje já está bem recompensado ao lado de Deus, mas até hoje o que ele fez está rendendo frutos, porque nós somos considerados filhos de Abraão.
por causa de uma entrega que ele fez. E tem Moisés. Moisés que viveu uma vida com tudo do bom e do melhor. Praticamente criado na lei de Faraó, na educação de Faraó. E de repente Deus fazer com que ele voltasse à terra dele para falar com ele numa sarça ardente, para ele libertar o povo de Israel que estava no Egito. Ele literalmente trilhou um caminho que ele não sabia muito bem onde ia dar. E ficou 40 anos no deserto, contando que o povo que estava com ele não entrou na terra, porque Deus matou e só os mais novos que entraram. E ele com certeza deve ter tido uma frustração, falando sobre isso na cela ontem. Trazendo para o nosso lado hoje, eu acredito que ele deve ter xingado pra caramba. Por quê? Ele obedeceu a ordem de Deus. Deus levou ele a um monte. Ele viu a terra prometida e não pôde entrar. Imagine que raiva. Deus fazer você lutar muitos anos por uma vitória, trilhar um caminho muitos anos por uma vitória e chegar no final, você não poder usufruir. Pensa num desgosto. Com certeza Abraão fez isso. Eu estou imaginando que se fosse eu no lugar dele, com certeza eu teria xingado a beça. Mas o que a gente olha aqui com esse exemplo? Dois personagens que tiveram tiveram que fazer isso. Entregar o seu caminho para seguir o caminho de Cristo. Seguir o caminho que Deus trilhou. No caso de Moisés, quem continuou foi Josué. Josué continuou esse caminho e ele alcançou a terra prometida. Mas no que a gente entra aqui? Que nós temos que entregar o nosso caminho, confiando no Senhor. Mesmo que a gente não saiba o que vai dar, mas a gente tem que saber que é Deus que fará tudo. Verdade. Então o que fica para nós hoje é agradar-se do Senhor. É três coisas. Agradar-se do Senhor, para que Ele satisfaça os desejos do nosso coração. O segundo, ter um lugar de oração para descobrir como agradá-lo e qual o caminho pelo qual Ele vai nos trilhar. E entregar o nosso caminho, confiar nele e deixar que Ele faça tudo. Quer falar alguma coisa dentro do versículo, alguma coisa aí que às vezes Deus falou com você? Eu acho que é isso mesmo, né, que você falou. Entregar o caminho é o que nós devemos fazer todos os nossos dias. Ao nosso levantar, temos que agradecer e entregar nossas vidas, entregar nas mãos deles, na mão de Deus, para que Ele possa nos direcionar no caminho certo. Que nem esses dias, como eu falei para você, eu vou fazer entrevista. Passei 50% pelo meu jeito, pela minha fala, pelo meu jeito de se expressar, consegui ganhar 50%, mas os outros 50% eu não consegui porque eu não fui bem na prova. Deus sabe por quê. Mas eu sei que Deus tem, Ele sabe de tudo, Ele tem o melhor pra gente, só que na hora é difícil você não ficar um pouco triste, um pouco chateado, às vezes você fica querendo encontrar motivos assim, por que aconteceu isso, porque você vai com a confiança lá em cima, você vai confiante que você vai passar, mas infelizmente não consegui passar na prova, fiquei um pouco triste, um pouco chateado, mas isso é coisas que acontecem e temos que confiar com todo o nosso coração em Deus e entregar nosso caminho que Ele tem o melhor pra gente. Eu fui me lembrar de uma coisa agora que eu não podia deixar de contar. Um amigo nosso em comum, sem citar nomes, ele foi convidado para ir numa igreja uma vez com uma irmã. E ele passou a buscar a irmã e tal. E ele foi inventar de colocar o GPS. E você sabe que o GPS não é muito confiável. Porque ele vai, às vezes, te levar por caminhos que às vezes podem demorar mais tempo. Ou lugares que não existem mais. Tudo bem, colocou o GPS, o tempo lá bonitinho. Era para chegar numa igreja lá. Foi parar na porta de um hotel. Ele ficou com a cara no chão, porque, irmã, não era a minha intenção não, foi esse troço aqui. Ele até hoje não usa mais GPS. Nós fomos para Mogi no casamento de um amigo nosso. Ele usou o GPS, obrigado, mas ele não gosta. O GPS não é muito bom não. Uma vez eu fui pra praia,
Aí meu tio Osmar tinha GPS no carro dele, só que meu avô também sabia mais ou menos como chegar na praia. Eu nem lembro qual praia que era que a gente estava indo, mas foi pegar pelo GPS, né? GPS, sei lá quanto caminho faz os negócios dele. Era só a gente ir direto pela avenida e nós foi subir uma subidona assim, meu avô ficou doido. Porque era subida, o carro dele quase não subiu. Esse GPS velho aí não presta pra Uma nada. vez quase que eu fui para no litoral com um amigo meu. A gente voltando de uma vigília. Você sabe que para ir para Bertioga você passa por Mogi. Em Mogi das Cruzes. Ou em Jundiapeba ou em Brás Cubas, só você cortar. A gente não virou pro lado errado, não ia descer pro litoral. A gente voltando para casa, a gente cortou um caminho para sair em Brás Cubas. Meu Deus. Mas aí entra na questão de nós termos um lugar de oração. Para que nós não peguemos o caminho errado. Nos deixemos ser dirigidos pelo GPS de Jesus. O pastor Epte até fala que é guiado pelo Senhor. Então vamos deixar que o GPS do Senhor nos guie. Mesmo que a gente não saiba para onde vá, mas a gente sabe que Jesus ele sabe o que está fazendo. Eu sempre ouço falar o seguinte: é você deixar de ser o motorista e virar o passageiro. Deixar ele dirigir. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Então essa vai ser a nossa oração nesse final de tarde, início de noite. Que nós nos deixemos ser guiados pelo Senhor. Para que Ele nos ensine, nos mostre como devemos agradá-lo. Como devemos nos agradar dEle. Para que os nossos desejos sejam satisfeitos. Mas acima de tudo, o propósito do Senhor seja cumprido. Vamos orar então?